Fala galera, e hoje contra a França o Brasil teve mais um jogo ruim, perdeu uma chance que na minha opinião não dava para perder, então vamos analisar esse jogo. Bom, olhando aqui o placar teve a França com um jogador a menos, que aqui não tá mostrando, mas teve um jogador a menos a França, e o Brasil fez um gol, e aqui eu vou mostrar um pouco aqui para vocês. É aqui, ó. Quando no primeiro tempo a França dominou, dá pra dizer que sim, que dominou bastante. Aí no segundo tempo o Brasil, ele foi crescendo, tanto que a França é o Upamecano leva o vermelho numa jogada do Wesley, que também teve muito do Luiz Henrique, daqui a pouco eu falo dele. O Brasil foi isso, né? Aí depois foi o Brasil mais num atacando e a França contra-atacando e isso fala muito da seleção francesa, que eles são muito bons, mas também fala da nossa um pouco da nossa desqualificação, que como que os nossos jogadores que são excelentes lá nos seus respectivos clubes, mas não conseguem jogar. Agora falando das formações, no Brasil teve o Ederson, o Douglas Santos, o Léo Pereira, o Bremer, que fez um jogo muito bom. Eu gostei, realmente achei muito bom o jogo do Bremer, pelo menos o segundo tempo. Aí aqui o meio-campo, Casemiro, que sempre joga bem. O Casemiro ele sempre é excelente nas partidas, seja ganhando ou perdendo, mas geralmente, né? Aí o Andrei Santos, o Martinelli, o Rafinha, o Vini Júnior e o Matheus Cunha. Bom, começando falando do Ederson, que embora números não falam tudo, eu não achei muito bom o jogo dele não, acho que aqui tá mais por causa que ele não levou muito gol, mas achei bem mais ou menos o jogo dele, bem médio. E agora falando do Douglas Santos, que na minha opinião ele não fez cagada, mas também não desbalanceou. Ele foi um jogador que fez muito arroz com feijão, na minha opinião. E agora o Léo Pereira, que bom. Pra mim é a mesma coisa do Douglas Santos, não jogou muito, mas também não fez muita cagada. Eu acho que foi bem médio o jogo dele também, aqui. Se for ver aqui pelos números, realmente ele não jogou tão bem, mas pra mim ajudou um pouquinho. E aqui, o zagueiro que melhor jogou, pra mim foi um dos melhores, se não o melhor jogador do Brasil em campo, que é aqui, ó, o Bremer, que ele jogou bem, jogou muito bem. Ele é um jogador que ele sofre muito com lesão, né? Sofre até que bastante com lesão, por isso que ele não consegue ter uma sequência. Que talvez pra mim agora talvez ele vai até pra Copa, provavelmente. E agora falando do Wesley, que bom, aqui na estatística tá falando que ele teve 6,7 de nota, mas eu acho que ele não. Mesma coisa, ele não desbalanceou tanto. Quer dizer, desbalanceou um pouco até, por causa que ele teve lá o cartão vermelho que o Pamecano fez a falta nele. Mas nada de demais pra mim. E agora o Casemiro, que ele sempre joga bem, ele é sempre o alvo, ele é o homem de confiança do Ancelotti. Ele é o alvo das bolas paradas, ele joga muito bem, ele é muito bom. E agora o Andrei Santos, que bom, pra mim também não jogou muito bem, mas também não jogou muito mal. Eu acho que o Bruno Guimarães vai ser melhor, então não tem como a gente falar exatamente como que vai ser a seleção, se isso define ou não. Mas agora falando do Martinelli, que pra mim, com todo respeito, não era nem pra ele estar nos titular. Aqui, na minha opinião, não era nem pra ele estar nos titular. Por causa que ele já sofre um pouquinho para ser titular no Arsenal. Aí ele não acho que ele deveria ser o titular. Acho que aqui nessa posição deveria ser o próprio Sara, talvez ser o titular. Também o. Não tinha que ser ele, simplesmente não tinha que ser ele. E aqui o Rafinha, que eu não pude ver tanto ele jogar, porque eu não vi o primeiro tempo, então não teve como eu ver tanto assim. Eu acho que pelo segundo não teve como eu ver, então não tem como eu opinar tanto. É aqui o Matheus Cunha, que ele
que ajeitou a bola, eu acho, se eu não me estiver enganado, ele ajeitou a bola para um lance lá, perigoso. Eu acho que ele jogou bem aqui, ó, 7 de nota. Não acho que foi uma partida extraordinária, como ninguém aqui teve uma partida de fato extremamente grandiosa. Teve uns que jogaram bem, como por exemplo o Matheus Cunha e o Bremer. Eles jogaram bem, mas não foi partida grandiosa. E agora falando do Vini, é que é impressionante como que o Vinícius Júnior não consegue ser o jogador do Real Madrid. É impressionante como ele com a 10, aí no final do jogo com a faixa, ele não consegue ser o jogador que realmente impacta tanto, que realmente consegue decidir tanto, que é um jogador tão extraordinário que ele é no Real Madrid, que ele não consegue ser na seleção. Eu não sei o que acontece com ele, que ele não consegue ser o mesmo. Ele não consegue, parece. Parece que ele sempre consegue jogar muito lá no clube, mas não joga pela seleção. Ele só fez que ele fez de melhor. Foi uma Copa do Mundo média em 2022, mas nunca de fato impactou. É bizarro como ele tem dificuldade. É realmente extremamente estranho como ele não consegue. E agora falando dos jogadores da França, que o Mbappé sempre faz gol. Aqui todos tiveram uma nota muito até que boa. E agora vamos falar de outras coisas. Vamos falar dos reservas agora. Falando dos reservas, né? É o Luiz Henrique que pra mim ele realmente entrou e conseguiu desequilibrar na partida. Pra mim foi um dos únicos poucos jogadores do Brasil que realmente conseguiu diferenciar. Pra mim ele sempre joga muito bem, né? O Luiz Henrique pela seleção. Ele encaixou com uma luva quando chegou. Ele sempre joga muito bem. Eu agora falando do João Pedro, que bom, ele jogou relativamente bem, não teve muito tempo. Ele não teve tanto tempo assim pra diferenciar. O João Pedro que não jogou muito bem, mas também não jogou muito mal. Eu prefiro ele do que o Martinelli jogando, no caso, mas pra mim foi muito médio o jogo dele. E agora o Ibanez, que pra mim também é a mesma coisa. Foi um jogo bem médio. Eu acho que poderia ter sido melhor, mas a gente não espera muito dele, então não tem muito o que falar. E agora o Danilo, que jogou muito, que jogou bem, ele realmente teve personalidade, tava com confiança para ir lá e decidir. Ele foi para as cobranças de bola parada. Ele realmente jogou bem. Eu acho que agora ele é mais uma terceira opção. E agora o Igor Thiago, que pra mim também foi um jogo bem mais ou menos. Não foi muito lá grandes coisas. Eu achava que ele tinha que ir pra seleção, ainda bem que foi, né? Eu não acho que foi lá grandes coisas, mas também não foi muito ruim. E agora falando do Sara, que, bom, não teve tempo pra jogar, então não tem muito o que falar. Mas o que de fato faltou pro Brasil ele conseguir ganhar? Pra mim faltou foi domínio de jogo. Pra mim faltou o Brasil dominar o jogo, conseguir jogar mesmo, conseguir pelo menos atacar melhor, conseguir ter mais chances. Que o Brasil não jogou muito bem, pô. Embora é um Brasil desfalcado, pô, tu não conseguir nem jogar com um jogador a menos do outro time, embora que seja a França, é meio vergonhoso ainda, é um pouquinho, mas não é tanto, por causa que é o time todo desfalcado. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. E fui.